Hoje nós estamos unindo dois elementos importantes que eu acho que casam, né? E é conversões e missões. Uma coisa está inteiramente ligada à outra, né? Nós estamos aqui como resultado de missões. Alguém fez missões para que nós fôssemos alcançados. Obviamente que é o Espírito Santo que faz a obra, mas utiliza o instrumento que somos nós. Romanos 10 declara exatamente isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Não é verdade? Então, cada um de nós aqui, meus irmãos, somos resultado de missões. Fomos alcançados por missões. Louvado seja Deus por isso. Vamos ler o Salmo 124. Convidar os irmãos aí para abrirem suas Bíblias no Salmo 124. O título na minha Bíblia é Ação de Graças pela Liberdade. E é o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. É ação de graças pela liberdade ou pela libertação. Cristo nos libertou. E aí nós somos gratos eternamente ao Senhor. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorados vivos quando se enfureceram contra nós. Então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Sim, águas profundas e violentas nos teriam afogado. Verso 6. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro escapamos da cilada do caçador, e a armadilha foi destruída, e ficamos livres. O nosso socorro está em nome do eterno Criador do céu e da terra. Esse acho que aqui eu... Glória a Deus. O último versículo, versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, do eterno Criador do céu e da terra. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus.
quando ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Jesus estendeu a sua mão. Ele estendeu sua mão para Pedro quando se afogava no mar da Galileia. Ele estendeu a sua mão para aquela menina chamada Tabita, que estava morta e ressuscitou. Ele estendeu a sua mão para os 10 leprosos e todos eles ficaram sarados completamente. Jesus também estendeu a sua mão para o coxo lá no tanque de Betesda, aquele homem que estava enfermo há 38 anos e ele foi curado imediatamente. Jesus levantou a sua mão na direção de Lázaro 4 dias depois de morto e Lázaro ressuscitou. E o que dizer também do filho da viúva de Naim, quando Jesus estendeu a sua mão e aquele jovem voltou à vida. E tantas outras vezes ele estendeu a sua mão e socorreu. Mas a última vez que Jesus levantou as suas mãos foi na cruz do Calvário, para nos dar a maior vitória, a salvação. Aleluia! Quando ele estendeu a sua mão para mim, para você, essas mãos já estavam feridas, porque elas foram traspassadas pelos cravos na cruz do Calvário. Deus seja louvado. A escolha desse salmo, irmãos, não é sem propósito. Eu falei sobre missões, porque amanhã, exatamente, dia 14 de setembro, conforme eu até já havia informado, nós estamos completando 40 anos de conversão. No dia 14 de setembro de 1980, na Praça do Campo Grande, eu ia passando e Jesus estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Deus seja louvado. Meus irmãos, alguns conhecem o meu interior, mas não conhecem onde eu nasci. Alguns conhecem Diogo, mas na verdade eu nasci em Arapiranga. Arapiranga era uma roça, a mais ou menos 7 quilômetros de distância de Diogo, de onde nós temos a nossa casa, onde minha mãe mora. Era exatamente dentro do mato, não tínhamos vizinhos. O povoado mais próximo era 6 quilômetros em Areal. Se a gente precisasse de comprar qualquer coisa, a gente tinha que andar 6 quilômetros para chegar até o povoado. Então, sofríamos muito bullying por conta disso, né? Minha família é uma família bastante modesta, vivíamos do trabalho mesmo, da roça, e eu fiquei na roça com meu pai, comecei cedo lá, e ficamos lá até os 13, 14 anos, quando nós nos mudamos para Diogo, mas continuamos com as mesmas atividades lá da roça, né? Eu sou de uma família de 5 irmãos, 2 homens e 3 mulheres. Meu irmão saiu de casa muito cedo também. Ele não aguentou muito a pressão da roça e escapuliu, veio embora. E como só tinha eu e meu pai de homem, então a situação ficou mais pesada ainda. Então, quando viemos para Diogo, minha mãe sempre muito temente a Deus, não tinha Bíblia em casa, não conhecíamos a palavra. Ela tinha um temor muito grande e ela nos ensinou os princípios da reverência, da forma como ela sabia. Então, nós tínhamos que, antes de dormir, todas as noites, recitar o Pai Nosso. Então, eu decorei o Pai Nosso muito cedo. E eu não ia para a cama sem recitar o Pai Nosso. E todos os meus irmãos também a mesma coisa. Havia aquele temor no coração da gente, mas não tinha igreja evangélica, não tinha crentes por lá.
Meu tio se converteu na Assembleia de Deus aqui em Salvador, ele ia lá, assim, de 3, 4 anos, em intervalos muito longos. Quando ele chegava lá, falava do evangelho para a gente, mas de uma forma assim, é como se acho que ele imaginava, não adianta nem eu pregar para esse pessoal aqui, porque depois eu vou embora, não tem igreja, não tem ninguém, não vão se reunir para nada. Então, meu tio não tinha muito assim essa preocupação de nos evangelizar. E o tempo passou, não consegui uma formação escolar, porque não tinha também opção de escola, né? Estudei até a segunda série do primário na época, e aos 16 anos eu precisei sair de casa, não tinha mais, minha mãe sempre se preocupava com a gente, não tinha muito o que evoluir, só na roça ali, e eu vim para Salvador aos 16 anos, em 79. Então tinha aquele temor a Deus, mas meus irmãos, sentia assim, muita sede e fome do Senhor, mas tinha uma dificuldade muito grande com a igreja, tinha aquele receio de Bíblia, de igreja, então era um bloqueio muito grande, mas sempre aquele temor no coração, achava que estava no lugar errado, que não foi para isso que eu nasci, gostava de festas, como os meninos da minha idade naquela época. No interior não tinha opção para nada, eu não conhecia nada fora daquela realidade ali da roça. Então, mas quando cheguei em Salvador, comecei a tentar descobrir algumas coisas, como ir ao estádio, ir ao shopping, ir ao cinema. Meu irmão já morava aqui. Mas cada vez que eu ia para esses lugares, para uma festa, e bebia e fumava, forçando mesmo, porque graças a Deus não conseguia pegar vício nenhum, mas eu sentia que Deus estava me guardando, né? Não conseguia. E a primeira vez que eu tentei beber, né, eu me senti tão mal e fiquei nauseado, aquela situação terrível. E eu insistia, né? Engraçado que eu insistia para me afirmar, né? Mas não dava certo. E comecei a sentir muita tristeza. Aquela tristeza, aquela angústia. Aqui no interior, vim trabalhar com meu cunhado na oficina, mas meu cunhado não conseguiu ter paciência comigo, tinha muita dificuldade. Aí ele teve que me dispensar, eu fui trabalhar em outra oficina, foi pior ainda, porque eu fui agredido lá pelo dono da oficina, foi uma situação muito complicada, e sentia muita angústia. Me lembro que, às vezes, uma vez eu peguei um ônibus e sentei ali no fundo e comecei a chorar sem saber por quê. Talvez uma situação até de depressão, mas eu não sabia o que era isso também. Mas, na verdade, era muita falta mesmo do compromisso com Deus que eu tinha. E aí, meus irmãos, resumindo, fui umas 2 vezes, passei na frente da Assembleia de Deus, lá em Pernambués, onde eu morava, e parei ali na porta da igreja, na janela, tinha uma janela, eu parei na janela por reverência, na verdade. E aí, quando o pastor terminou a mensagem, fez o apelo, eu me despedacei todo por dentro, porque eu não conseguia ir à frente, mas também é como se eu estivesse rejeitando Deus. E aquilo me fez muito mal. Cheguei em casa à noite e fui dormir angustiado, naquela crise mesmo muito grande, um conflito, na verdade, muito grande. E aí no domingo, que foi o dia 14 de setembro, eu saí à tarde e sozinho, não tinha amigos nenhum por aqui, e saí à tarde e vi até o Campo Grande, fiquei no Campo Grande. Deus já sabia de tudo, Deus já tinha feito tudo e eu não sabia. E aí fui ficando ali, anoiteceu, eu resolvi ir embora, umas 7 horas mais ou menos, 6h30 por aí.
E ali naquele larguinho ali, onde fica o Largo Caboclo, né? Na época, o irmão Viana, não era pastor ainda, era irmão Viana, ele tinha um corcel, né? Ele colocava uma boca de alto-falante no teto do carro e parava o carro ali na praça e os irmãos se reuniam e ele pregava usando aquela boca de alto-falante ligada no som do carro. E aí, quando eu passei, eu vi aquele grupo e ouvi que estavam pregando o evangelho. Novamente eu paro por reverência. Eu achei assim, vou passar aqui, não vou parar para ouvir a palavra de Deus. Então, parei por reverência. Na verdade, não fui eu que parei, o Senhor que me parou, mas o meu pensamento era esse. E eu parei e era exatamente um grupo da Igreja Batista Peniel. Eles se reuniam no Colégio São Paulo, ali na Marechal Floriano, no Canela. Ainda não tínhamos igreja, não tínhamos templo, né? Então ficávamos na sala do Colégio São Paulo. E aquele grupo reunido ali, o irmão Viana abriu a Bíblia em Lucas e pregou sobre o rico insensato. E aí ele começou a falar sobre a realidade daquele rico que achava que tinha tudo. E ele disse para sua alma: alma, tens bens em depósito para muito tempo, para muitos anos, come, bebe, folga. Até aí a palavra estava ouvindo, mas não penetrou. Mas aí ele disse o seguinte, e aí aquele rico ouviu a voz do Senhor que dizia: louco, essa noite te pediremos a tua alma, que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, aquela palavra foi para mim diretamente. Eu me senti no lugar daquele homem. Louco, essa noite te pediremos a tua alma. Eu falei, se eu morrer hoje, para onde é que eu vou? E aí eu comecei a sentir, me tremia, o corpo começou a tremer, eu comecei a ter aquele medo. E junto com isso, né, somado a isso, aquela sede de Deus que eu tinha. Eu sentia a necessidade de me comprometer com o Senhor. Mas aí a carne, né, a natureza humana, bloqueava esse desejo. Mas naquela hora, meus irmãos, quando ele falou isso, eu acho que se tivesse um buraco ali na grama, eu entraria. Porque eu me senti assim, um nada mesmo, um rebelde, um desobediente ao Senhor. E o principal, não me sentia preparado para encontrar-me com o Senhor, para enfrentar Deus. E naquele momento eu comecei a sentir assim, o meu pecado, a minha indignidade, as minhas fraquezas, começaram a vir muita coisa no meu coração. E eu disse assim, eu tomei uma decisão ali. A minha decisão foi, se ele fizer o apelo, eu levanto a mão. Se ele não fizer o apelo, eu vou embora. E aí foi ficando, e o pastor, irmão Viana, fez o apelo. E naquela hora, meus irmãos, Deus tocou profundamente o meu coração, realmente. Eu levantei a mão e fui à frente, chorei bastante, e aqueles irmãos me abraçaram. Atualmente só está na igreja Sinésio, né, que estava ali. Alguns irmãos que eu tenho contato ainda, inclusive a irmã Marilene, que partiu para o Senhor semana passada. E me comoveu bastante, porque a irmã Marilene, Leninha, foi minha primeira missionária. Né? Na verdade, quando terminou o culto ali, a gente foi andando para a igreja, que era no Canela, e foi Leninha que foi do meu lado, me dando as primeiras instruções, a primeira palavra. Ela faleceu semana passada, se não me engano, na terça-feira ou foi na quarta-feira, não resistiu a um câncer. Mas ela prestou
prestou um serviço nobre para o reino de Deus. E aí, meus irmãos, a partir daquele momento, a minha vida mudou completamente. Porque, apesar das dificuldades que eu estava enfrentando aqui, né, mas eu comecei a sentir paz no coração. E uma das coisas que eu sentia é que aquela resistência à igreja, à Bíblia, as coisas de Deus, ela quebrou naquele momento, completamente. Não havia mais resistência. Agora o meu desejo era estar na igreja, ir para a igreja, todos os cultos. E aí o meu tio me deu uma Bíblia bem velhinha, né? Uma Bíblia bem velhinha. Naquela época, em 80, não tinha muita opção de Bíblia. Eu só conhecia a Bíblia preta. Hoje tem de todas as cores, para todos os gostos. Tem da mulher, tem do homem, tem do menino, tem do adolescente. E, antigamente não, era só... E aí o meu tio me deu uma Bíblia, né? Bem velhinha. E, meus irmãos, eu comecei a ler aquela Bíblia e a própria Leninha me disse, olha, João, comece a ler no Novo Testamento. Leia Mateus, depois você vai lendo. Quando você terminar o Novo Testamento, você volta para o Antigo Testamento. E eu segui essa instrução. E foi tão bom, irmãos, que eu li o Novo Testamento inteiro. Acho que, assim, coisa de 3, 4 meses, eu já estava... Eu lia no ônibus, eu lia quando chegava em casa, lia no horário... Eu trabalhava aqui já tinha conseguido um emprego aqui na Faculdade de Direito, mesmo na Graça, no Canela. E aí, no intervalo de almoço, eu lia a Bíblia, aquela sede de ler, de conhecer a palavra. E isso foi muito bom. Terminamos a leitura da Bíblia. Terminei o Novo Testamento, fui para o Antigo, li todo o Antigo Testamento. Coisas que eu não entendia, mas eu aceitava pela fé. Não tinha negócio de exegese, de querer saber por que está escrito. É a palavra de Deus, eu recebi a palavra de Deus. Aleluia. E, meus irmãos, o Espírito Santo completou realmente a obra de conversão no meu coração. Porque começou a tirar todos aqueles desejos, né, que a gente tem, que eu tinha mesmo, foram substituídos. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Deus, quando tira alguma coisa, ele não deixa o espaço vazio, ele coloca outra coisa no lugar. Você não tem perdas com o Senhor. Tenha certeza disso. Ele vai tirar uma coisa que é negativa, é destrutiva, e ele vai repor com coisas que são efetivamente positivas, que têm valores realmente, né? Então foi o que aconteceu. Aquele desejo todo que eu tinha pelas coisas do mundo, passei a ter pela igreja. Eu não perdia culto, participava de tudo, todos os encontros e que acontecia na igreja, eu estava ali presente. Mas aí surgiu uma outra dificuldade. Minha mãe, apesar de tão temente ali, daquela vida religiosa que ela tinha, mas minha mãe tinha uma resistência muito grande a crentes. Eles falavam lá a lei dos crentes. E a dificuldade que minha mãe tinha com meu tio, que é irmão dela, era justamente essa, porque ela não aceitava meu tio como crente. Era irmão dela, ela não aceitava ele como crente. Porque havia umas coisas, umas notícias lá no interior, de que os crentes jogavam os santos no rio. E minha mãe era muito apegada aos santos, né? Minha mãe tinha santo tudo quanto era tamanho ali. Eu, por exemplo, sou João porque nasci no mês de junho, meu irmão é Antônio porque nasceu também no mês de junho, então tinha santo para mim, santo para meu irmão, santo para minhas irmãs, era aquele negócio. E aí, esses crentes jogavam os santos no rio, não gostavam dos santos, minha mãe, eu também não gosto deles, era aquela confusão. E de repente eu apareço lá dizendo que sou crente. Então foi muito difícil. Minha mãe tentou de todos os jeitos tirar da minha cabeça, mas não pôde porque foi o Senhor que colocou. E aí, meus irmãos, eu passei a orar a Deus por minha mãe. Não tinha igreja, não tinha culto lá no interior, não tinha nada. E aí, quando eu ia
reunia com meu pai, minha mãe, minhas irmãs, e a gente lia a Bíblia juntos. Eu não sabia muita coisa ainda, mas lia a Bíblia. E a palavra de Deus, meus irmãos, é vida, ela faz a obra. Glória a Deus. Por isso que Paulo diz assim, pregue o Evangelho, não invente nada não. Leia a Bíblia, pregue o Evangelho, diga o que a Bíblia diz. E eu li a Bíblia com minha mãe e vim embora. Os santos lá eu não mexia, não falava nada, deixava lá, e só buscando a Deus. E meu pai tinha problemas muito sérios com o alcoolismo. Então era um sofrimento muito grande minha mãe, porque meu pai tinha problemas com o alcoolismo e muitas vezes ia carregado para casa, era muita situação difícil que ela enfrentava por conta disso. E aí passaram alguns anos, não me lembro quantos, mas talvez uns 5 ou 6 anos, minha mãe começou a amolecer o coração. E aí ela dizia, meu filho, eu estou quase crente já, mas aqui não tem igreja, eu não sou muito boa para ler a Bíblia. Aí eu falei, não, minha mãe, eu dei uma Bíblia grande, com letras grandes para ela e marcava. Primeiro salmo que minha mãe aprendeu foi o Salmo 23, eu marquei o Salmo 23, marquei o Salmo 121, até hoje ela tem decorado esses salmos, né? E aí, meus irmãos, fizemos um culto lá em casa e minha mãe entregou a vida dela a Jesus. E aí minha mãe tirou todas as imagens de casa e limpou a casa, nós oramos ali e foi uma bênção. E eu vim embora e minha mãe continuou lá, sem igreja ainda. E Deus começou a levantar alguns irmãos por lá, da Assembleia de Deus, e começaram a reunir, fazendo culto uma vez na semana, e meu pai resistindo. E fizeram um culto lá, sempre que eu ia, minha mãe agora já como cristã, a gente orava junto, e eu disse, minha mãe, a senhora tem que assumir esse compromisso de orar. Não fale nada com meu pai, não reclame, ore somente. E foram 20 anos mesmo, meus irmãos, que passaram-se. No ano 2000, eu me lembro que eu ia para as vigílias e eu fazia a vigília por meu pai. Eu entrava na vigília ali, me ajoelhava, o pessoal levantava para cantar e eu continuava de joelho. Minha meta era assim, no mínimo 1 hora de joelho por meu pai. E eu fechava os olhos e via meu pai andando na minha direção, assim, a passos largos, e eu mentalizava, imaginava isso, meu pai vem para Jesus, o Espírito Santo já tocou nele, ele vem para Jesus, e estava naquela luta ali, clamando ao Senhor por meu pai. E no ano 2000, uns irmãos fizeram um culto lá em casa, e aí fizeram um apelo. E ele disse, eu quero entregar minha vida para Jesus, mas eu só vou fazer isso quando o Joãozinho estiver aqui. Ele me chamava de Joãozinho. Eu quero que Joãozinho veja. E aí me falaram isso, falei, não sei, não é problema. Providenciei viajar o mais rápido que pude. E aí fui lá para o interior, reunimos os irmãos, fizemos o apelo e meu pai entregou a vida dele a Jesus. Aleluia. E quebrou, meus irmãos, toda aquela sequência de alcoolismo, de cigarro. Meu pai fumava muito. Foi liberto completamente. Depois daquele dia, meu pai nunca mais tocou em álcool, nem em fumo, transformado completamente. Louvado seja Deus. Irmãos sabem que meu pai faleceu firme com Jesus. Inclusive, no dia que ele faleceu, ele tinha participado da ceia do Senhor, foi uma terça-feira. Ele saiu da ceia, foi para casa, se sentiu mal, foi para o hospital, entregou a vida dele ao Senhor ali, foi para o Senhor, com a vida dele transformada por Jesus. E minha mãe firme com Jesus até hoje, glória a Deus, com 93 anos, fez essa semana, minha mãe fez 93 anos, firme com Jesus.
É isso que Deus faz, meus irmãos. E aí o salmista, ele diz aqui, bendito seja Deus, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Quando eu vejo esse versículo, meus irmãos, eu me lembro de algumas situações que eu já vivi, de tentações, de prova mesmo extremas. Eu já passei por alguns momentos de provas extremas na minha fé. E a alegria do meu coração é que amanhã eu faço 40 anos e o Senhor tem me sustentado em todos os momentos da minha vida. E eu digo isso não para me gloriar, mas eu digo isso porque nós estamos cultuando a Deus em ação de graças. Eu nunca fiquei uma ceia do Senhor sem tomar por algum peso na consciência por pecado. Então isso me alegra o coração. E aqui é o que o salmista diz, porque não somos nós, é o Senhor que faz isso. É interessante que ele fala aqui, compara o inimigo a um passarinheiro, né? E eu era caçador. Eu cresci na roça e caçando. Eu caçava e já usei muitas armadilhas para capturar pássaros. Pássaros grandes, pequenos, para comer, para criar também. E nós usávamos a chamada arapuca para pegar os pássaros, aqueles maiores. E aí usávamos algumas estratégias para atrair esses pássaros. Eles entravam na arapuca, ela desarmava e quando chegava ele estava preso. E o que o salmista diz aqui é que esses laços que foram colocados pelo inimigo, eles quebraram e nós escapamos. E eu ficava triste, quando eu comecei a ler esse salmo, eu ficava triste, porque eu pensava, eu fazia isso com os pássaros. É o que o inimigo faz com as pessoas. E a partir de quando eu conheci esse salmo, nunca mais eu botei arapuca para pássaro nenhum. Fiquei com peso na consciência. Mas, meus irmãos, é isso que o Senhor faz. Ele quebra os laços de Satanás, quebra as suas estratégias, as suas arapucas, e nós somos livres, aleluia, por sua graça e misericórdia. Somos resultados, meus irmãos, de missões, de alguém que chegou, que ministrou para nós. Eu estava ali no Campo Grande, mas alguém foi lá, o irmão Viana e a sua equipe estavam ali fazendo missões naquela noite de 14 de setembro. E eu louvo a Deus por isso. Então, meus irmãos, vale a pena você perseverar também por sua família. Eu sei que tem muitos irmãos aqui cujos parentes não servem ao Senhor. Às vezes é o pai, a mãe, é o filho, é um irmão. Mas persevere. A melhor coisa que você pode fazer, se você tem a oportunidade de falar, fale, não se cale. Mas o maior investimento é dobrar os seus joelhos e orar e buscar a Deus por eles. E aí, são 5 irmãos. Minha mãe veio, depois o meu pai, depois uma irmã, depois a outra irmã, e aí temos ainda meu irmão mais velho, que está cercado, porque a família dele toda é evangélica, esposa, filhos, e ele está ainda, não tomou a decisão, mas é muito temente ao Senhor, já veio aqui na Peniel algumas vezes, e a minha irmã caçula também, que é muito temente, mas ainda não tomou a decisão, mas continuo orando, e eu peço a vocês que nos ajudem, para quem sabe ano que vem esses 2 que estão faltando já estejam também no aprisco de Jesus, para a glória do Senhor. Esse é um resumo, meus irmãos, um recorte do que Jesus fez, e eu estou celebrando amanhã essa vitória, né, de 40 anos na presença do Senhor. E aí Deus só tem me dado grandes vitórias também. São muitas lutas, mas muitas vitórias. Uma delas é, sem dúvida, a minha família, né? Eu fiquei, depois da conversão, 6 anos, 7 anos,
orando a Deus por uma esposa. Tinha, assim, muita dificuldade nessa área, assim, nunca fui de namorada, essas coisas, era muito tímido também, mas eu tinha dificuldade muito grande de saber quem realmente Deus queria, né, como minha esposa, com quem eu deveria casar. E aí busquei a Deus em oração também por isso, muitos momentos, até que Deus me conduziu a irmã Neuza em um retiro de carnaval. Não tive, não tenho nenhuma dúvida de como Deus conduziu esse encontro. Foi o Senhor que conduziu. Tinha, assim, a menor possibilidade, nunca tínhamos nos visto, não conhecia a família dela, nem ela me conhecia, nada. E Deus nos conduziu e deu algumas confirmações e nossa família foi formada. E hoje nós temos a convicção do que nasceu um para o outro. Foi o casamento realmente feito por Deus. Aleluia. Até os filhos, né? Eu pedia muito a Deus um casal e Deus também nos deu um casal. E por fim não, continuando essa nossa busca ao Senhor, eu sempre tive muito desejo de servir a Deus, mas tinha dificuldade muito grande com o ministério pastoral. Irmãos que me conhecem há muito tempo sabem dessa resistência. Era muito amigo do pastor Viana e o filho que ele não teve, eu posso dizer que fui. A gente sempre caminhando junto, servindo. Fiquei como tesoureiro 13 anos na igreja, diácono e líder de mocidade na época, muita coisa, mas pastor eu tinha uma resistência muito grande. Mas acabei indo para o seminário em 2004, concluí o seminário em 2008. Em 2009, o pastor Viana marcou a minha ordenação. Se tornaram adultos, todos também na PNL. Então, louvamos ao Senhor por isso. Gratidão, né? Só gratidão. Você quer falar alguma coisa, Nilson? O pastor está emocionado. Mas o nosso coração está cheio de gratidão, não tem outro sentimento não, né? 40 anos é uma jornada longa, mas prazerosa. E nós queremos falar como Caleb falou, né? Nós queremos mais 40 com o mesmo vigor, trabalhando e servindo ao nosso Deus, porque essa é a nossa missão, esse é o desejo que arde no nosso coração, esse é nosso prazer, nossa alegria, estar envolvido no reino, na obra, no ministério, sendo usado pelo Senhor do jeito, da forma como lhe apraz, né? E toda honra, louvor, glória seja dado a Ele. Amém. Mas 40 vai para 97, né? Porque nós temos 57 com mais 40, 97. Será que a gente chega? Aleluia. Vamos encerrar, meus irmãos, nosso encontro nessa noite, nesse dia, agradecendo mais uma vez ao Senhor e caminhando, não é? Firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Próxima quarta-feira estaremos reunidos aqui. Um grande amigo meu, pastor Rayan Sátiro, pastor da Igreja Batista lá em São Francisco do Conde, um parceirão, ele estará ministrando aqui no culto de quarta-feira, não perca, vai ser muito bom, está aí no grupo da igreja já, o card, e Deus abençoe os irmãos, tenhamos um início de semana conduzido, orientado e dirigido pelo Altíssimo das nossas almas. A irmã Neuza vai encerrar com oração e já agradecemos aí a todos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê uma semana alimentados com sua palavra, né? Fortalecido com a sua força, sua unção e poder. Pai, nós estamos agradecidos, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos,
acerca de ti. Pai, nós não somos dignos nem merecedores, mas tu tens cuidado de nós. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Ó Senhor, nos ajuda a prosseguir firme e forte nessa jornada rumo aos céus. Senhor Deus, que tudo quanto vier às nossas mãos para fazer, possamos fazer da melhor forma, com dedicação, esforço e zelo na tua obra, no teu serviço. Abençoa a tua igreja, abençoa este rebanho que é teu. Somos ovelha do teu pasto, somos do teu rebanho. Ó Senhor Jesus, esta obra é tua. Glória a Deus. Faz o teu querer, conduze-nos segundo a tua vontade e que toda honra, louvor, poder e glória seja dado a ti. Desperte-nos em paz, Senhor, para uma noite de repouso, descanso e sono reparador e um amanhecer para uma semana vitoriosa. Abençoa nossas decisões, nossas escolhas. Abençoa, Senhor, tudo como colocarmos nossas mãos, da mesma forma que foi teu filho José lá no Egito, teu filho Jacó na terra de Labão. Tudo quando colocarmos nossas mãos, sejam próspero, abençoado e frutífero, Senhor. Amém. Ah, Senhor Deus, dá-nos vitória, dá-nos sabedoria do alto céus. Põe um guarda na porta dos nossos lábios, para que não saia nenhuma palavra, Pai, que não seja agradável a Ti. Que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração, Pai, sejam agradáveis na Tua presença. Amém, Senhor. Ó Senhor, assim pedimos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Aleluia.